Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você mais uma vez, minha querida amiga aluna. Vamos continuar aqui o nosso curso completo de informática para concursos públicos totalmente gratuito aqui no YouTube, replicado no Eu Vou Passar, lá no blog do Eu Vou Passar, dentro do Eu Vou Passar. Esta é a aula de número 20, né? A gente vai prosseguir, agora a gente vai fechar o ciclo de tudo que a gente vem vindo aprendendo desde a aula número 11, a aula que começou hardware avançado. A gente vai fechar o ciclo para entender como um computador funciona, como é que os programas eles funcionam, certo? A gente já viu a CPU em seu nível, vamos dizer, de profundidade de estudo máximo, que cai na maioria dos concursos. Perguntas mais pesadas do que essa, só para quem é realmente da área de TI, da área de tecnologia da informação. A gente já viu a memória principal, viu o que poderia ver sobre a memória principal, que pode mencionar, e a gente vai ver agora o barramento de sistema, e aí de um jeito cujas informações vão trazer condições de nós entendermos o funcionamento em si do próprio computador, de um programa, por exemplo. Então vamos ver como é que isso funciona. O detalhe, lembrando, eu sempre vou lembrar isso para vocês, o material pode ser baixado aqui, tem um aviso aqui embaixo, lá na descrição da aula, onde é que você pega o material. Se você pegou essa aula na internet e não sabe, não pegou avulsamente essa aula pesquisando na internet, você pode clicar aqui embaixo para se inscrever no canal Informática para Concurso, que é esse canal que a gente está aqui, e saber das novidades, das atualizações, de quais são as aulas que a gente está pondo novas, quais são as aulas que a gente coloca sempre que a gente coloca. Um aviso também para todo mundo, do dia 26 de junho ao dia 26 de julho, eu estou viajando de férias. Então essa aula foi gravada no sábado, dia 21 de junho, e foi postada, claro, alguns dias depois. Eu estou colocando isso de forma bem tranquila, eu não vou conseguir gravar até a minha ida, porque até a minha viagem mesmo eu vou ter que arrumar muita coisa ainda, não vou ter como gravar muitas aulas até lá. Então eu vou colocar naquele prazo que eu havia prometido, segunda, quarta e sexta, eu vou tentar estar sempre colocando pelo menos uma aula de 30 minutos. Eu me comprometo quando voltar, como eu estava fazendo, a colocar duas de 30 minutos, segundas, quartas e sextas. Mas aí, como essa viagem apareceu, né, já estava marcado e eu pensava que ia poder gravar muita coisa antes, infelizmente não pude. Aí eu estou avisando que durante o final do mês de junho e o mês de julho inteiro, a gente vai dar um pouco de pausa na disponibilização dessas aulas, ok? Pelo menos uma aula de 30 minutos, segundas, quartas e sextas, e se não der, se por um acaso as aulas acabarem e eu não conseguir colocar mais, aí vocês vão ter que me esperar até o finalzinho de julho, início de agosto, que aí quando as aulas voltam eu vou estar aqui, pego no pique de novo, vou estar renovado e aí a gente começa a trabalhar novamente, tá? Se você começou a assistir a aula agora, num prazo depois de julho de 2014, você não pegou essa pausa, né, momentânea das férias. Vamos lá. Já sabe também que joão@euvopassar.com.br para você mandar uma mensagem de e-mail para mim com o título Questões para o YouTube. Aí você manda, João, responde essa questão na aula de questões de hardware. João, essa questão eu não entendi. Me explique como é que é. Manda para mim, eu vou fazer uma coletânea das questões que me enviarem e vou responder aqui para vocês no YouTube, aqui no nosso curso, no meio do nosso curso. Depois do final de cada assunto, eu vou trazer questões. Eu já apresentei 20 questões do hardware básico. E agora, quando terminar o módulo de hardware avançado, eu pretendo trazer, no mínimo, aí por baixo, se eu conseguir umas 50 questões de hardware pesadas, de médias para pesadas, para a gente poder fechar todo o ciclo de conhecimento que a gente está adquirindo, ok? Aí depois a gente começa, lembre-se também de votar, lembre-se de comentar aqui embaixo qual é o próximo assunto que você quer, se você quer rede, se você quer segurança, se você quer backup, se você quer
logo Windows, Word, Excel, eu preciso saber para a gente decidir o que vai fazer, certo? Bom, vamos embora. Tá na hora da aula, né? Já falei demais, já gastei 5 minutos aqui dando lembretes que eu sempre dou. Barramento do sistema, o que é barramento do sistema? Barramento do sistema é aquele caminho principal que interliga a CPU com a memória principal. Lembrar que o barramento de sistema é normalmente o chipset e hoje até essa função foi meio que deixada de lado porque a CPU fala diretamente com a memória. Então o barramento de sistema seria essa ligação direta entre a CPU e a memória. O barramento de sistema ele é dividido em 3 subbarramentos ou 3 conjuntos de linhas, que a gente acaba chamando de barramento também. Então, o barramento de sistema é uma grande estrada e essa estrada é dividida em 3 faixas, 3 subdivisões ou 3 estradas menores. Barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle. Então, não esquece, o barramento de sistema, a grande estrada, é dividida em 3. Barramento de dados, de endereços e de controle. Olha só aqui, a foto dele. Opa, a foto dele está aqui. Nós temos a CPU, nós temos a memória principal e nós temos o barramento de sistema, a grande estrada, ok? Só que o barramento do sistema, ele é assim, olha a mágica. O barramento de sistema, na verdade, é dividido em 3 subtipos de barramentos. O engraçado, ou 3 barramentos. O engraçado é como se eu tivesse, imagina, é como se eu tivesse uma BR, aqui eu tenho uma BR. A melhor comparação seria isso, uma autoestrada, certo? Em que você separasse essa estrada, faixas dessa estrada, para tráfego distinto. Por exemplo, essa aqui é para tráfego de carros de passeio. Essa faixa amarela aqui é para ônibus. E essa faixa verde aqui é para caminhões. Pronto, imagina que você pegou uma estrada e você dividiu a estrada de acordo com o tipo de tráfego da estrada. Você separou em faixas. É exatamente isso que o barramento de sistema é. O barramento do sistema, ele é dividido em 3 barramentos, cada um com uma função, cada um trafega um tipo de informação. E você precisa saber disso. Quais são e o que fazem, certo? Olha só, quem são eles? Primeiro, o barramento de dados. O barramento de dados, o que é que você precisa saber sobre o barramento de dados? Você precisa saber que o barramento de dados, ele transfere dados e instruções. Então, primeira coisa é o teu barramento de dados, ele transfere dados. O teu barramento de instruções transfere instruções. Se cair isso na prova, você bota falso. Já caiu várias vezes. O barramento de dados transfere dados, o barramento de instruções transfere instruções. Como se houvesse, na verdade, 4 faixas. Dados, endereços, controle e instruções. E não existe uma faixa só para instruções. Então, dados e instruções são transferidos pelo mesmo barramento. São transferidos pelo barramento de dados, ok? Esse barramento, aí você diz assim, sim, João, mas dado e instrução, qual é a diferença? Calma que a gente vai ver ainda, certo? Mas veja só, esse barramento, o barramento de dados, ele tem uma largura, ele com certeza tem uma largura. Atualmente, nossos barramentos de dados, eles têm largura de 64 bits. Não existem mais, a não ser os mais antigos, processadores que usem 32 bits. Então, o que são 64 bits? São exatamente isso que você está pensando, 64 fios. 64 fios lado a lado para transferir ao mesmo tempo 64 zeros e uns, ou seja, 64 bits, certo? Sim, e isso, o que isso determina para mim, para o meu computador? Isso determina quantos dados o computador consegue manipular de uma vez só. Então, o barramento de dados, se alguém perguntar a largura do barramento de dados, ela determina o quê? Em linguajar muito simples, a largura do barramento de dados determina
quantos dados, quantas informações minha CPU consegue manipular de uma vez só. E o nome disso é palavra. Então, a palavra da minha CPU, a palavra do meu processador. Qual é a palavra do meu processador? Quanto é a palavra do meu processador? É exatamente a quantidade de informações que ele consegue manipular de uma vez só. Então, se ele consegue transmitir 64 bits da CPU, receber 64 bits na CPU, isso é a palavra da minha CPU. Então, atualmente, nossos processadores têm palavra de 64 bits. Então, você já deve até ter ouvido isso em algum lugar. Ah, meu processador é de 64 bits. Meu processador, o processador do videogame tal é de 128 bits. Então, a gente sabe que esses bits medem a largura do barramento, mas de qual barramento? Barramento de dados. Portanto, lembrando, não esqueça isso. Eu acho que eu estou sendo muito redundante. Estou repetindo demais. Me perdoe se está acontecendo, certo? Então, assim, a palavra de 64 bits, ou seja, um processador, uma CPU com palavra de 64 bits, tem 64 bits no... Aí você responde, barramento de dados. Não é no de controle, não é no de endereços, certo? Então, largura do barramento de dados determina a palavra do processador, ok? Acho que eu estou meio com sono. Tanto gravando aula um atrás da outra, eu acho que eu estou meio com sono. Estou meio devagar hoje, pessoal, me perdoe, por favor. Barramento de endereços. O que é o barramento de endereços? O barramento de endereço não serve para transferir dados. O barramento de endereço serve para transferir apenas os endereços das posições de memória que serão acessadas. Lembra que eu disse? A CPU sempre diz, ei, eu quero acessar o que está na posição 80. Pronto, esse 80 é a posição de memória. Esse 80 é o local onde a CPU vai buscar o dado. E é o endereço da posição de memória. Portanto, barramento de endereços serve para transferir os endereços das posições de memória que a CPU está querendo acessar, certo? Sua largura determina o quê? Olha, presta atenção nisso. Sua largura determina a capacidade máxima de memória que um computador pode ter. Ou seja, que um processador, que uma CPU é capaz de entender. Imagine você que você tem um estacionamento com 5.000 vagas e você quer contratar uma família que trabalha num estacionamentozinho pequeno de 50 vagas. Aquele estacionamentozinho pequeno de 50 vagas pertence àquela família. Mas como eles são muito organizados, são muito honestos, você, grande empreendedor, que tem um estacionamento de shopping com 5.000 vagas, resolve contratar eles para administrar. Aí a resposta deles é a seguinte: doutor, muito obrigado pelo convite, nós ficamos lisonjeados, mas nós não conseguimos trabalhar num estacionamento de 5.000 vagas. Nós não temos capacidade de gerenciar isso, porque nossa família é pequena, nós só temos 4 integrantes da empresa, 4 pessoas da nossa família. Nós não vamos contratar ninguém, somos só nós 4. Nós 4 não damos conta de gerenciar um estacionamento tão grande. Então, a empresa, ela consegue gerenciar um estacionamento desse tamanho, mas ela não consegue gerenciar um estacionamento desse tamanho. É mais ou menos o que a CPU é. A CPU ela consegue acessar muitas posições de memória, mas tem um limite. A CPU ela não consegue acessar uma infinita quantidade de memória. A CPU ela tem um limite, ela consegue acessar um exato tamanho de memória. E esse exato tamanho de memória é definido por quem? Pela largura do barramento de endereços. Então, quanto mais largo for o barramento de endereços, mais memória o seu computador pode gerenciar. Cuidado com isso.
quanta memória o seu computador tem? Aí você responde, o quanto eu comprei, exatamente. Como é que você faz para aumentar a quantidade de memória que o seu computador tem? Comprando mais. Você vai lá e compra mais um pente, você aumenta. Agora, o barramento de endereços serve para aumentar a quantidade de memória que o seu micro tem? Não. O barramento de endereços, a largura dele, determina quanta memória ele pode chegar a ter. Quanta memória ele é capaz de entender. Sinceramente, hoje, os barramentos de endereço são tão largos, que a quantidade de memória que eles conseguem entender, a gente não consegue comprar, de tão caro que seria. Então, a gente não chegou num limite ainda, certo? Há alguns anos, a gente tinha um limite, mas esse limite, ele já foi ultrapassado, então, e o barramento teve que aumentar. Barramento de controle. O que é que faz o barramento de controle? O barramento de controle, ele transfere os chamados sinais de controle, que são os sinais que a CPU, que é a unidade de controle, para ser mais preciso, da CPU, manda para os demais componentes do computador, incluindo a memória. Então, os sinais de controle são ordens que a CPU dá para os demais componentes do computador, certo? A CPU também recebe sinais de controle vindo de alguns outros componentes do micro. A largura do barramento de controle, ela é totalmente desprezível. Ninguém pergunta para que serve a largura do barramento de controle, certo? Vamos lá. Voltando aqui à ideia crucial no barramento de endereços, a chamada capacidade de endereçamento. Ó, você vai ver aqui uma cena muito pitoresca, que é um nordestino tomando água gelada num copo de alumínio, desses copos que se compra em feira, né? Feira de interior. Eu adoro, não tem coisa melhor do que você tomar água gelada num copo de alumínio. Ele fica todo gelado por fora, fica suando. Eu não sei se é bom tomar cerveja em copo de alumínio, porque eu não tomo cerveja, na verdade eu não bebo nada alcoólico, mas água gelada num copo de alumínio é maravilhoso, certo? E especialmente se é um copo de alumínio com o escudo do glorioso Esporte Clube do Recife, certo? Vamos lá. Capacidade de endereçamento. A capacidade de endereçamento é justamente a capacidade de endereços que a CPU consegue entender. A quantidade de endereços que a CPU consegue entender. Ora, a quantidade de endereços da memória que a CPU consegue entender. Então, se a CPU consegue entender 10 endereços só, então porque ela só consegue dar endereços a 10 posições de memória. Isso é pouco. Se a CPU consegue endereçar 1 bilhão de endereços, se ela consegue entender, diferenciar 1 bilhão de endereços, é porque ela consegue nomear 1 bilhão de células de memória, o que já é algo de capacidade bem razoável, né? Bem interessante. Vamos lá. Então, a capacidade de endereçamento, ela representa a quantidade máxima de memória que um computador, que uma CPU pode entender. Ela é capaz de gerenciar, capaz de organizar, ordenar, comandar, certo? Acessar, talvez seja a palavra certa, acessar uma determinada quantidade de posições de memória. É claro que este valor está ligado à largura do barramento de endereços. A gente acabou de ver isso, certo? Vamos imaginar aqui um desenho que fala sobre isso. Imagina um barramento de endereços com 4 bits. Imagina um barramento de endereços com 4 bits. Então, esse barramento de endereços, deixa eu sair daqui, eu acho que a ideia seria que ficasse aqui, pronto. Barramento de endereços com largura de 4 bits. Esse barramento de endereços, ele teria o quê? Ele poderia, por exemplo, lançar um sinal do tipo 0000, um sinal do tipo 0001, um outro sinal 0010 e aí vai. Diversos sinais podem ser lançados num barramento de 4 bits. Mas exatamente quantos? Quantas combinações são possíveis? Ora, a gente pode ir, deixa eu ver aqui, do 0000, passando pelo 0001, 0010, 001, 0100, 0101,
01100111. De novo agora, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 11, 01, 10 e finalmente 111. Pronto. Todas as combinações possíveis de endereço são essas. Lembra, porque são 4 fios. Eu demorei demais de repetir isso, mas eu queria mostrar a vocês. São 16 combinações. 16. Então, se o nosso barramento ele tem 4 bits, e se cada um desses bits pode variar 2 vezes, nós temos, voilá, 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência. Então, nós temos exatamente, nesse caso aqui, 16 posições que podem ser gerenciadas. É pouco. Eu só vou ter endereço de 16 posições, só vai dar para gravar 16 bytes. Ó, aqui está um exemplo disso. Eu tenho aqui uma memória, e essa memória ela tem 16 posições. Aqui estão as 16 posições. São essas 8 e mais essas 8 aqui. Certo? Essa posição que aqui está, ela é acessada por meio do endereço 0000. Então veja só, quando no barramento de endereços eu jogo a informação 0000, é porque eu quero acessar o que está nessa posição aqui. Eu quero acessar, por exemplo, essa letra C que está aqui guardada. Se eu, pelo barramento de endereços, eu lanço o sinal 0101, é porque eu quero acessar esta posição que está aqui. 01 pelo endereço 0101 que está aqui. Certo? Então, se lá no barramento de endereços, mais uma vez, eu lanço o sinal 1011 pelo barramento de endereços, é porque eu quero acessar esta posição de memória que está aqui. Agora, entenda, aqui eu tenho 16 posições de memória. Eu tenho uma memória muito pequena. Para que eu possa ter um conteúdo, uma quantidade de memória muito maior, eu tenho que ter um barramento de endereços bem maior. E existe um cálculo que faz isso. Existe um cálculo que é muito simples. Eu mostrei agora há pouco a ideia do 2 elevado a 4. Ó, a quantidade máxima de posições de memória que pode existir num computador é sempre formada, é sempre calculada por isso aqui, ó, 2 elevado a k, onde k é justamente a largura do barramento de endereços. Então, um barramento que tem 32 bits, ele permite que o computador gerencie, acesse 2 elevado a 32 posições de memória diferentes. Porque o número de combinações dá isso, 2 elevado a 32. Isso aqui, como a gente vai ver no próximo slide, é um número bastante grande, ó. Olha só. Imaginemos que a largura é 32 bits. Então, a quantidade de células que eu posso acessar é 2 elevado a 32, ou seja, aproximadamente 4 bilhões. Certo? E a gente sabe que como cada célula guarda 1 byte, se eu tenho 4 bilhões de células, eu tenho aproximadamente 4 bilhões de bytes, ou 4 gigabytes. Há pouco tempo, há alguns anos, eu acho que há 5, 6 anos, acho que até mais do que isso, uns 8, 10 anos mais ou menos, um computador ele não conseguia vir com mais do que 4 gigabytes de memória. Isso já faz um tempo, já faz uns 10. Estamos em 2014, já faz uns 10, 15 anos isso. Então, um computador, ele, alguns anos atrás, ele não conseguia vir com mais de 4 gigabytes. Mas não era porque era muito caro, também era muito caro a memória, mas é porque ele não conseguia mesmo. Ele não conseguia porque a CPU daquela época, ela tinha um barramento de endereços com largura de 32 bits. Um barramento de endereço com largura de 32 bits só dava para acessar 4 bilhões de posições de memória diferentes, 2 elevado a 32.
Então, isso faz com que a memória máxima que ele podia ter e entender, a memória máxima que ele podia compreender, era 4 bilhões de posições de memória, 4 gigabytes de capacidade, porque cada posição de memória consegue armazenar 1 byte, certo? Hoje a realidade é diferente. Hoje, a maioria dos barramentos de endereços tem 40 bits de largura. 40 bits permite que a gente faça 2 elevado a 40 posições de memória. Isso aqui dá aproximadamente 1 trilhão. Aproximadamente 1 trilhão, ou seja, 1 tera. Então, significa que as memórias hoje dos nossos computadores podem chegar a 1 tera e os nossos computadores serão capazes de entender. Imagina só, você ter no seu computador 1 terabyte de memória. Hoje em dia, a maioria dos computadores tem 4 GB, 8 GB por aí, a maioria. Certo? Alguns têm 2, alguns até têm menos, tem 1 GB, mas gira nessa média. Ou seja, eu ainda teria que crescer quase 1000 vezes. No caso do 4 GB, eu teria que crescer 250 vezes para chegar a 1 tera. Então ainda falta muito. Nosso barramento de endereços hoje, ele é suficiente para permitir que se gerencie uma quantidade de memória alta. Então nossos computadores ainda não chegaram no limite de memória hoje e não vão chegar nem tão cedo, certo? Mas interessante, já chegaram, né? Como eu disse, há 10 anos atrás, a gente chegou num gargalo, num limite, não podia ter mais do que 4 GB de memória, não podia. Aí o que foi que os fabricantes de processadores começaram a fazer? Eles começaram a fazer seus processadores com mais largura no barramento de endereços. Então, a gente foi nessa época, 10 anos atrás, que houve essa evolução do 32 bits do barramento de endereços para os 40 bits do barramento de endereços. Ok? Isso é só para provar que na informática algumas coisas são exageradas, mas elas chegam a um limite. Tem horas que chegam a um limite, sim, sem sombra de dúvida. Ok? Vamos lá. Aí com isso a gente viu o seguinte, a gente vai começar a ver programas agora, eu não quero começar agora exatamente, porque a gente está terminando a nossa aula, mas a gente viu que o barramento de sistema é dividido em 3 barramentos, dados, endereços e controle. Todos eles três têm uma determinada largura, todos os 3 têm uma determinada largura. A largura do barramento de controle é desprezível, ela não serve para nada, não importa sabê-la. A largura do barramento de endereços determina a quantidade máxima de memória principal que o meu computador pode acessar. E a largura do barramento de dados estabelece a palavra de um processador. Então, se você diz, meu processador é de 64 bits, é porque ele tem um barramento de dados de 64 bits de largura. Se você diz, o processador do meu videogame é de 256 bits, é porque o processador, a CPU do seu videogame, tem um barramento de dados de 256 bits de largura, ok? Essa é a realidade. A palavra do processador é o quê? A palavra do processador, ela determina a quantidade de informação que um processador consegue manipular em um único pulso de clock, em um único ciclo de clock, em uma única transmissão do clock. Eu consigo receber 64 bits se o meu barramento de dados é de 64 bits. Então, palavra é isso, quantidade de informação que o seu processador consegue manipular num único pulso de clock. Ok? Tranquilo? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa... Prosseguimento não, né? Ó, pessoal, eu estou realmente com sono, viu? Eu estou aqui raciocinando devagar, mas é porque eu estou com sono, porque eu não dormi bem essa noite. Então, passei essa noite preparando esses preparativos da viagem, tudinho, checando se está tudo certo. Então, não dormi mesmo, não. Bom, mas na próxima aula a gente se vê, então. É só isso. Continue curtindo aqui, continue aproveitando. Sempre que tiver dúvidas, pergunte. É sempre um prazer estar aqui para ajudar, tá? E até a volta, até a próxima aula.